É uma alegria inenarrável encontrar você aqui mais uma vez para que possamos ter uma conversa muito séria, a educação dos nossos filhos. No último vídeo nós conversamos sobre a importância de uma rotina que esteja instalada de maneira adequada, nem sufocando, nem permitindo que o caos aconteça. Porém, pense comigo, a instalação de hábitos, a rotina, a condução dos seus filhos, ela não acontece no completo nada. Ela acontece em algum lugar, em algum cenário. E se espante, antes mesmo de você abrir a boca para se dirigir ao seu filho, sua casa já está formando o interior do seu filho. Se você nunca pensou nisso, é possível que a sua casa esteja formando o seu filho para o lado completamente oposto do que é o seu desejo. Pense bem, todo lar, toda casa, ela tem o que eu chamo de currículo oculto. O currículo ele é como a estrutura disciplinar de uma escola, ou seja, aquilo que eu quero ensinar para determinado aluno. Oculto, porque aquilo muitas vezes não está saltando aos olhos, não está explícito, mas exerce um trabalho perene na formação do meu filho. E é simples. Se eu quero formar um olhar para a contemplação da beleza, este olhar precisa estar habituado a ver o que é belo. Se eu quero formar uma alma para que ela consiga suportar o próprio silêncio, ela precisa ter momentos de silêncio. Se eu quero formar uma alma a contemplar o sagrado, esta alma precisa conviver com o sagrado. Neste contexto, o seu lar forma o interior do seu filho para aquilo que ele presencia e convive todos os dias. Existem 6 elementos que serão cruciais na formação dos nossos filhos no ambiente doméstico. Aqui nós podemos cunhar um termo. É uma pedagogia passiva, digamos assim, que está ali acontecendo nas entrelinhas. Primeiro elemento, a tela. Se a tela está presente, qual é o lugar dela? Pense comigo, a televisão da sua casa. Ela fica no centro da sala, em posição de destaque, ou ela fica em um canto? Porque o que está no centro é o mais importante. Pense comigo, tudo que é mais importante eu coloco em posição de destaque. Se na sala da minha casa o que encontra uma posição de destaque é a TV, eu estou sinalizando para o meu filho que ali está o elemento mais importante da sala. E o que vem dali é o mais importante. Novelas, telejornal, com um desastre atrás do outro? É isto que o meu filho está recebendo? Porque, novamente, se a tela ocupa o lugar principal, está subentendido no consciente do meu filho que ela tem um papel de destaque e deve receber uma atenção especial. Então, até como eu posiciono a TV na minha casa, tem certa importância. Particularmente, na minha casa, nem TV na sala tem. Mas isso é assunto para outro vídeo. Segundo elemento, os livros. Qual é a presença dos livros na sua casa? Eles ficam meramente numa estante alta dentro do escritório do papai, em uma estante alta dentro do quarto da mamãe e do papai? Eles são intocáveis para as crianças? Ou os livros são acessíveis? Eles estão alguns na escrivaninha da sala, outros no escritório do papai, alguns na altura, no alcance das crianças em seus próprios quartos, de forma que as crianças podem lá pegar o livro, conviver com o livro. Qual é a relação da criança com o livro? Ela entende que o livro é algo que permeia o dia a dia dela, é algo com que ela deve conviver, ou ela entende que o livro é algo somente para adultos? Por quê? Se a criança não convive, se ela não toca, se o livro não está ao alcance dela, ela entende que não é para ela. E aí você quer que seu filho tenha o hábito de leitura, mas ele sequer acessa livros.
Então, qual a leitura que a sua casa permite que seu filho tenha na relação dele com os livros? Algo distante ou algo próximo e rotineiro? Terceiro elemento, a mesa. A mesa não precisa e não deve ser luxuosa, mas a mesa deve ser dignificante. Ela deve sim ser bonita, estar bem posta e ser ambiente de comunhão familiar. Repito, isso nada tem a ver com luxo, mas a mesa é o lugar onde a família convive e comunga, assim como foi a primeira comunhão na Santa Ceia, em uma mesa. A mesa deve ser este lugar onde o pai escuta a mãe escuta o pai escuta os filhos aprendem com os pais, onde se come em conjunto, onde existe zelo e dedicação em conjunto. A mesa é um dos pontos centrais de comunhão da família. Assim deve ser a mesa de uma família que se ordena. Quarto elemento, como são os sons da casa. O que se escuta nessa casa? E aqui, do ponto de vista de ambiente, não é necessário sentar a criança na cadeira para que ela fique escutando determinada música. Mas o que toca na sua casa? Música clássica, música sacra, música secular de bom gosto, ou a única coisa que toca na sua casa são os funks e os jingles de propaganda? As escolhas musicais, os sons da sua casa formarão a personalidade, o caráter do seu filho. Não o que ele ouve atentamente, mas o que toca no fundo enquanto ele está passando, enquanto ele come, enquanto ele toma um banho, enquanto ele se prepara para dormir, enquanto ele brinca. Está lá no fundo formando o seu filho. Quinto elemento, do lado oposto dos sons, o silêncio. Seu filho tem sido ensinado a conviver com o próprio silêncio? Ou ele precisa de um eterno estado de agitação e de tarefas a cumprir? A criança que não aprende a conviver com o próprio silêncio se torna um adulto que não consegue conviver com as próprias verdades da alma, pois é no silêncio exterior que eu acesso às verdades do meu interior e aprendo a dialogar com elas. Ensinar o meu filho a conviver com o próprio silêncio hoje é ensiná-lo a ser um adulto que consegue administrar as próprias potências e mazelas da sua alma. E o sexto elemento, para mim o mais importante de todos, o sagrado. Qual o lugar ocupado pelo sagrado em sua casa? Qual é o lugar da sua casa de oração? Onde estão os elementos que remetem ao seu filho a existência de Deus? A minha sala, por exemplo, não tem TV, ela tem um altar, com um crucificado, Nossa Senhora, a Bíblia. Então, qual é o lugar do sagrado na sua casa? Onde estão pela sua casa os elementos que lembram ao seu filho para onde ele deve caminhar? A sua casa lembra o seu filho somente dessa realidade material? Ou a todo momento sua casa lembra seu filho que Deus é uma presença real e constante e que nós estamos meramente caminhando rumo ao céu? Eu te convido neste momento, como tem sido um propósito meu em todo o vídeo, a uma prática concreta. Quando você terminar de assistir esse vídeo, caminhe pela sua casa, passeie pela sua casa, como se fosse a primeira vez que você estivesse caminhando lá. E faça um exercício. Tente entender o que essa casa está me dizendo. O que esses ambientes me falam sobre esta família, o que esta família ama, o que esta família busca. O ambiente, ele é o terceiro elemento concreto disso que nós conversamos nos últimos vídeos. Rotina, hábito, são os elementos que formarão, que sustentarão a educação dos nossos filhos do ponto de vista exterior. O que o ambiente da sua casa te diz? Passeando pela sua casa, ela te falou o exato lugar para onde você quer levar a sua família? Ela te falou algo completamente oposto. Se a sua casa
não tem te levado para o caminho que você quer. Escolha um dos 6 elementos que eu te falei e comece por ele. Concluiu o primeiro? Escolha um segundo. Concluiu o segundo? Escolha o terceiro. Você verá como a instalação destes 6 elementos mudará de forma brusca o que a gente chama de ordenação dentro da sua casa. O que nós conversaremos lá na frente sobre virtude da ordem. Faça o teste e me conte nos comentários qual elemento você mudou e transformou a dinâmica familiar. Nós hoje conversamos sobre o terceiro elemento dos pilares exteriores que fundamentam a educação dos nossos filhos. No próximo vídeo, nós começaremos a adentrar em questões interiores, questões de formação moral, que serão cruciais para a verdadeira formação da alma dos nossos filhos.